Palocci condenado. Antônio Palocci foi condenado a 12 anos de prisão. Essa é a notícia que abriu a nossa semana. Sérgio Moro deu uma decisão em que voltou a comentar críticas a prisões preventivas decretadas por ele. Vou ler aqui o que o juiz Sérgio Moro escreveu. Aos críticos de supostos excessos das prisões preventivas, é oportuno ressaltar esse aspecto, que foram elas, circunstanciadamente empregadas, que interromperam, como admitem os próprios criminosos, os pagamentos de propinas acertadas em esquemas criminosos da Petrobras, da Sete Brasil e igualmente da conta corrente geral de propinas entre o Grupo Odebrecht e Antônio Palocci Filho. Diz ainda o juiz Sérgio Moro, não fossem elas as prisões, o Grupo Odebrecht e Antônio Palocci Filho estariam hoje discutindo acerca de novos repasses do saldo de 66 milhões de reais da conta corrente geral de propina. Antônio Palocci Filho começou a se envolver em escândalos ainda no governo Lula. E aí, na última vez em que esteve com Sérgio Moro, todos nós tínhamos a impressão de que ele tinha coisas a falar, de que Antônio Palocci iria delatar. A gente tinha a impressão não porque tinha uma impressão, mas porque Antônio Palocci falou isso. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro falar. O senhor prefere que eu faça uma exposição detalhada, respostas objetivas e rápidas? Eu quero fazer da maneira como o senhor achar mais eficiente. Para o senhor. O momento da defesa é do senhor. O senhor pode só, peço para não se alongar muito nas respostas, né? Tá. Nunca pedi recursos fora do Brasil. E nunca pedi ou operei Caixa 2. Mas ouvi dizer que existia em todas as campanhas. Isso é um fato. Eu encerro aqui e fico à sua disposição. Perfeito. Hoje e em outros momentos, que todos os nomes e situações que eu optei por não falar aqui, por sensibilidade da informação, estão à sua disposição o dia que o senhor quiser. E se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Antônio Palocci chegou a contratar um escritório de advogados que é especialista em fazer delação premiada, depois acabou desistindo. E aí, nessa que a 31ª sentença da Operação Lava Jato, foi condenado a 12 anos de prisão pelo recebimento de propina para atuar em favor do Grupo Odebrecht dentro do governo e do Congresso Nacional. Também foram condenados nesta mesma sentença 5 executivos da Odebrecht, além dos publicitários João Santana e Mônica Moura. São 15 réus nesse processo, 2 deles absolvidos por falta de provas, Branislav Contic e Rogério Santos de Araújo. São novos tempos os de Lava Jato. Não sei se vocês se lembram, mas como recordar é viver, eu quis voltar ao ano de 2009, onde no Supremo Tribunal Federal, Antônio Palocci foi absolvido num caso muito rumoroso que mexeu com todo o país. Um caso que subverteu a lógica do PT, que é um partido que protege tanto os pobres, os menos favorecidos. Não sei se vocês se lembram do caso do caseiro Francenildo. Talvez eu não seja capaz de contar esse caso com tanta poesia como contou da tribuna o senador Pedro Simon. Vamos ouvir. O caseiro era uma pessoa muito humilde, de nenhuma posse, e que de repente lá na vila onde ele morava apareceu um milionário cheio de dinheiro. E toda a vila só comentava que o caseiro apareceu cheio de dinheiro.
E como ele tinha deposto, contando aquela história da casa onde os políticos iam se divertir e tudo mais, alguém contou. Olha, mas ele está nadando em dinheiro. Aí correu a chamativa de que o caseiro teria recebido uma bolada de alguém para inventar o assunto. Só que se deram mal. O caseiro recebeu uma bolada, é verdade, porque seu pai natural, ele tendo ido a Ceará para entrar com uma ação de legitimidade de paternidade, o pai, que reconhece que ele é filho, é amigo dele, mas tem problema com a mulher, e ele precisava de uma casa, deu o dinheiro da casa para ele não entrar com o pedido. E ele recebeu a bolada. Quando foram ver a verificação, quando rasgaram o seu sigilo e foram ver lá no banco o que tinha acontecido, é o cidadão do Ceará, pai dele, que tinha mandado aquela importância exatamente na sua conta. E aquilo que pensavam que era chantagem que ele tinha recebido, não era. O caseiro é uma bela pessoa. Bom lembrar que Antônio Palocci foi absolvido, nesse caso, pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí uma foto do caseiro Francenildo, produção, será? Para o pessoal lembrar quem era, vocês se lembram? O caseiro Francenildo acabou ligando Antônio Palocci, que então era o todo-poderoso ministro da Fazenda, a uma série de, vamos dizer, empresários de Ribeirão Preto, de quem ele queria estar muito longe, numa casa em que eram feitas, vamos dizer, festas. E aí Francenildo contou tudo e se descobriu essa história que o senador Pedro Simon falou. E você deve estar se perguntando, mas por que foi pegar uma fala do Pedro Simon, que já não é mais senador há tantos anos? Porque, estranhamente, os senadores petistas foram hoje à tribuna e nenhum deles falou da condenação do Palocci. Então, eu fui achar um senador que falou do Palocci, tive que voltar ao tempo e pegar essa declaração do Pedro Simon, porque eu ouvi o discurso inteiro do Lindbergh e não falou nada. Por que será? Esse e outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com/o_antagonista.